O nosso corpo tem vários sentidos. De todos eles, certamente concordamos que aquele que poderá ser considerado o mais importante é o da visão. E a passagem do Evangelho que acaba de ser proclamada diz-nos que Jesus restitui a vista a um cego. Este cego recupera a vista por duas razões. Primeira, pela sua fé. A fé que ele tem em Cristo. Apercebe-se que Jesus vai a passar, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus e que tem poder para o curar. E então começa a gritar para que Jesus tenha piedade dele. E aqui está a segunda condição deste servo para alcançar a cura, que é a sua persistência. Dizia-nos São Marcos que o mandaram calar para não importunar o Mestre, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Até que Jesus o manda chamar, pergunta-lhe: que é que queres que eu faça? E a resposta é simples: Mestre, que eu veja. Este pedido do cego deve ser um dos pedidos das nossas orações. Senhor, que eu veja. Que eu veja as maravilhas que criastes com os olhos da cara, mas que veja tão bem aquilo que os olhos da cara não conseguem enxergar. Aquilo que só os olhos do coração, só os olhos da fé conseguem ver. A primeira leitura, retirada do livro de Jeremias, fala-nos do amor de Deus, o amor que Deus nos tem. Com os olhos da nossa cara, observando as maravilhas do universo, da natureza, podemos aperceber um pouquinho deste amor de Deus. Mas para descobrirmos o seu amor de Pai, precisamos de ver com o nosso coração. A primeira leitura apresenta-nos o profeta no meio do povo, em Babilónia, a fazer o convite de eles saltarem brados de alegria, porque o Senhor os vai fazer regressar à sua terra. Eles tinham sido deportados, como sabemos pela história, a quando a destruição da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Estavam exilados há cerca de 70 anos em Babilónia e agora surge a oportunidade da libertação e do regresso. Então dizia o profeta: o Senhor ouviu o vosso clamor, o Senhor vai-vos fazer regressar, porque Ele é um Pai para Israel. A melhor imagem que nós podemos ter de Deus é a imagem de um Pai. Certamente ainda vos recordais no fim de semana, quando refletimos aqui dizendo para termos cuidado em não criar uma imagem errada de Deus, pensando que Deus é um bombeiro, um guarda-costas, ou um escudo, ou uma carapaça. A melhor imagem que nós podemos ter de Deus é de um Pai. De um Pai que cria, de um Pai que ama, de um Pai que está presente, de um Pai que deixa crescer, de um Pai que respeita a nossa liberdade, que muitas vezes nos vê a afastar do seu caminho e deixa, porque Ele sabe que a melhor escola que podemos ter é a escola da vida. Deus é um Pai extremamente sábio, mas só conseguiremos descobrir nele esse Pai se formos capazes de ver com os olhos do nosso coração. Que serão capazes de entender muitas coisas a respeito de Deus e que nos ajudarão a entender também muitas coisas a respeito não só da nossa existência, mas também da existência da sua Igreja. O que é
a Igreja de Cristo, à qual pertencemos. Devemos pedir a Jesus que nos dê a capacidade de olhar para a Igreja como ela deve ser vista. E a segunda leitura que hoje nos é apresentada, que continua a ser retirada da Epístola aos Hebreus, falando do sacerdócio, a determinada altura diz-nos que o sacerdote é aquele que estabelece a ligação entre Deus e os homens. O sacerdote é como uma ponte. É aquele que deve procurar trazer Deus até aos homens e levar os homens até Deus. E reparai na frase que está praticamente no centro, no coração desta segunda leitura. Também eles estão revestidos de fraqueza e devem oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do seu povo. Quando olhamos para a Igreja de Cristo, quando olhamos para os seus responsáveis, devemos pedir ao Senhor que nos dê o olhar capaz de os entender, para não criarmos uma ideia errada a seu respeito. Muitas vezes olha-se para o sacerdote como se ele fosse um extraterrestre, como se ele fosse completamente diferente, como tivesse sido sujeito a uma manipulação genética que fizesse dele uma ave rara. O sacerdote é um ser humano como vós. O sacerdote é feito do mesmo barro que vós. O sacerdote passa pelas dificuldades que vós passais. Tem as tentações que vós tendes. Porque o sacerdote, como nos diz a segunda leitura e muitíssimo bem, está revestido de fraqueza. E está aqui a explicação pela qual, infelizmente, muitas vezes acontecem coisas, como nos diz o Papa Francisco, que nos envergonham, que nos devem preocupar, mas que, infelizmente, fazem parte da natureza humana. Estão certas? Não. Devemos trabalhar para as corrigir? Claro que sim. Mas devemos ter a capacidade de saber olhar para elas. E é esta visão que nós, como fez o cego, devemos pedir ao Senhor. Senhor, que eu veja o teu amor de Pai, que eu repare na tua presença, que eu veja a tua vontade, que eu veja o que é a tua Igreja, que eu veja o que é a minha relação contigo. Que o Senhor, que deu vista aos cegos, nos ajude a todos a ver a Deus e à sua Igreja como Ele e a Igreja devem ser vistos.